Eu sou Maria Cristina de Castro Cunha e eu faço parte da história da SBMAC desde 1980. Eu sempre gostei da matemática desde os cursos do ensino médio, naquela época chamavam primário e científico, né? E meu pai também sempre me despertou muito para matemática, mas eu estou falando aí década de 60, né? Matemática era uma carreira meio difícil, né? Então eu acabei indo para a engenharia. Então, minha graduação foi na engenharia civil, em 1967, mas eu fazia em paralelo cursos do bacharelado em matemática, isso estou falando da Universidade Federal do Ceará. Eu ainda trabalhei algum tempo na engenharia, 2 anos talvez, e eu cheguei à conclusão que realmente não era o que eu queria e voltei para matemática, aí já na Universidade de Brasília, UNB, em 1970. Então eu fui contratada na UNB em 1970, naquela época as coisas eram mais simples, eu só tinha uma graduação em engenharia e fui contratada num departamento de matemática, né? E apareceu a oportunidade de vir para cá, para a Unicamp, em 1976, e a partir daí eu já fiquei aqui na Unicamp. Acho que agora eu sou mais campineira do que carioca, onde eu nasci, do que cearense, onde eu fiz a graduação, do que brasiliense, onde eu morei bastante tempo. Foi quando começaram a aparecer as transformações da matemática e da sociedade, da ciência, do modo geral, devido à entrada dos computadores, né? Então, essa facilidade dos algoritmos de fazer os cálculos, isso acabou influenciando toda a área científica, né? E aí nós fizemos parte desse começo aí, das adaptações da matemática a essa facilidade de fazer contas, né? Aqui no IMEC havia o doutorado em matemática e foi lá que eu fui fazer o meu doutorado com uma orientação de fora. A orientação era a pessoa que tinha me ajudado no mestrado, já nessa linha de métodos numéricos, e que veio a ser um dos fundadores da SBMAC, que é o professor Marco Antônio Halpe. Estava desde o começo. De fato, ela foi criada em 78, né? A SBMAC, ela apareceu num vácuo, né? Um vácuo de matemática aplicada no Brasil. Não era só no Brasil, mas no exterior as coisas já estavam mais desenvolvidas, né? Aqui no Brasil a tradição era a matemática chamada pura, né? Até o adjetivo havia uma certa necessidade desse espaço de pessoas que gostavam de matemática, mas não estavam exatamente encaixadas na matemática pura. E isso aí realmente foi uma fase que o pessoal da matemática aplicada, em particular a SBMAC, tiveram um papel importantíssimo, né, que era enfrentar essa espécie de resistência, né, à criação dessa área que não tinha tradição e que havia até uma certa rejeição, porque, de modo geral, não se considerava que era matemática. Eu não cheguei a sentir essa resistência por parte do meio que eu vivia. Eu fiz um curso de engenharia, onde eram 55 alunos que entraram nessa turma. Eu era a única mulher. Então, naquela época, era realmente um espanto. Eu saí no jornal de Fortaleza, porque era uma mulher que tinha entrado no curso de engenharia. Havia, sim, uma certa disputa, porque eu tive, sem falsa modéstia, que não precisa, eu tive sempre entre os primeiros alunos e muitos dos meus colegas às vezes achavam que isso era porque eu era mulher, então o professor é bonzinho comigo. Então as minhas provas, eu me lembro que elas circulavam, né? Quando vinha a nota, a prova, deixa eu ver a sua prova, então, porque sempre tinha um pouco dessa impressão de que havia um favorecimento pelo fato de eu ser mulher, né? E eu achava isso engraçado. Em 1978,
Eu fui eleita chefe do departamento, também era a primeira mulher a ser chefe do departamento. Eu acho que quando você participa do início das coisas, das construções, né, das instituições, há uma abertura maior, né, porque é um ambiente de discussão, né, de colaboração. Eu acho muito curioso como que a SBMAC foi engatinhando e caminhando como uma família. Era sempre uma festa, né? A gente saía muito junto, então tinha todos aqueles eventos paralelos nos congressos que eu sempre achei aquilo muito interessante, muito enriquecedor, né? Mas eu acho que o mais curioso na SBMAC é essa determinação de criar o espaço da matemática, isso sim, da matemática aplicada. Isso para mim foi o fato mais curioso, dessas pessoas se animarem, né, com essa possibilidade de criar um espaço para pessoas de outras áreas, que seriam os usuários, né, da matemática. Isso é mais do que a gente chama da matemática aplicada, né? A criação do campus de São Carlos foi uma inovação. São Carlos era uma cidade que era industrial, né, e a criação do campus da USP lá com áreas tradicionais da matemática também foi. Então eu acho curioso que isso tenha surgido numa época onde era bastante difícil, né? Porque as áreas eram bem tradicionais na física, na matemática e tudo, e ter sido nessa região. Eu me aposentei em 2013, quer dizer, quase 10 anos, né? E meu projeto era sair completamente. Trabalhei na universidade, quando eu saí eu tinha trabalhado 42 anos, perfeitamente realizada.